O que será que está acontecendo com o padrão das mulheres brasileiras com discursos que, digamos assim, incoerentes? Todo mundo aí já ouviu aquela famosa frase que antes era meme, mas agora virou uma obrigação no homem numa relação, que é aquela famosa frase: o dinheiro dele é dos dois, mas o dela é apenas dela. E como essas simples exigências de muitas delas, já que a gente sabe que a tabela FIP não está batendo com as condições que ela tanto quer, essa dinâmica toda tá destruindo relacionamentos, casamentos e criando uma galera aí frustrada e ressentida, porque simplesmente a realidade tende a ser decepcionante. O que eu ganho é pra mim Que ele ganha pra vocês dois. e o que ele ganha é pra nós dois. Eu tô errada, moça. O meu é pra mim, o Não, dele é eu pra acho que nós. assim, Nádia, você acha que dinheiro compra amor verdadeiro? Não acho. Acho que dinheiro não tem nada a ver com amor. Você sustentaria seu marido assim pela vida inteira? Não, pediu divórcio. Ah, você pediu o divórcio. As mulheres se emanciparam, mas não a ponto de querer sustentar o marido, é isso? Eu não admiraria e não admiro um homem que eu tenha que sustentar. Well, well, well. Well, well, well. Mas antes de dar minha opinião, não se esqueça do seu like, que é muito importante, faz uma diferença enorme, de comentar aqui no vídeo a respeito do tema ou uma coisa aleatória que ajuda no engajamento. E se você está no seu celular, hype em um vídeo, que essa opção aparece quando você curte ou arrasta a aba dos comentários pro lado. Beleza? E se vocês fizerem tudo isso, eu vou curtir seus comentários. E no final do vídeo eu tenho um recado importante para você. Se você quer mudar de vida, quer sair da CLT um pouco, quer ter mais liberdade financeira e conseguir trabalhar na sua casa, no seu conforto e até chegar a faturar R$ 5.000 por mês. No final a gente conversa sobre isso. Olha, antes de mais nada, eu não estou dizendo que o homem não tenha que sustentar um relacionamento ou que, por exemplo assim, no quesito casal, o homem tem que obrigar a mulher a trabalhar fora, coisa assim do tipo. Não é isso que eu tô falando. Na minha opinião, eu até acho mais bonito o homem sustentar a sua casa por inteiro, e eu acredito que também a maioria dos homens deseja isso, uma questão de liberdade financeira, uma questão de qualidade de vida que ele proporciona para sua parceira, beleza? Porém, entretanto, a realidade de muitas pessoas, principalmente aqui no Brasil, que tem esses discursos aí nas redes sociais, de muitas mulheres que trabalham, quando surge aquela pergunta, mas se você tá no relacionamento com um cara, o salário dele sempre vai ser colocado como dividido para os dois, mas o dela nunca vai ser colocado na mesa. É sempre destinado apenas exclusivamente a ela. E isso que é o problema, porque na minha opinião e de muitas pessoas, no quesito relacionamento, ao meu parecer, é assim, os dias de hoje que a gente vive não é um mar de rosas, principalmente no quesito financeiro. Agora, se você está no relacionamento com uma mulher, principalmente em destaque, e ela trabalha e tal, vocês dois trabalham, mas as contas mais pesadas, por exemplo assim, uma viagem, um jantar e tal, fica todo encarregado do homem, isso causa um desgaste, uma sobrecarga para ele. Porque mesmo que ele não fale, né, que ele precisa de ajuda, ele precisa de algum suporte financeiro, ou até mesmo ele pode falar, a mulher muitas vezes não vai se colocar à disposição, que entra naquela narrativa toda de muitos discursos que a gente sabe nas redes sociais, que está enraizado na cabeça de muitas mulheres, da famosa independência absoluta do homem. Mesmo que ele esteja no relacionamento, que o relacionamento é parceria a dois, não é? Porque é só você rolar o feed em qualquer rede social e vai estar lá: homem que não banca a mulher não é homem de verdade. Se ele não paga a conta, é uma red flag, é um sinal de alerta que ele não é homem de verdade e outras coisas que vocês sabem muito bem. Aí o cara, coitado, ele fica naquela de sustentar um padrão que ele mesmo não aguenta, só para não ser cancelado ou para não ouvir que é pão duro ou coisa pior da sua própria companheira. E a mulher que tem a grana dela fica na zona de conforto, né? A maioria, pelo que eu vi, não totalizando, deixando claro, porque eu sei que tem muitas mulheres ponta firme que sabem as condições do seu parceiro e mesmo assim ajuda e vão construindo junto. E isso é raro hoje em dia. O que é um padrão que se vê, principalmente aí nas redes sociais, devidos de muitas mulheres e até mesmo da sua própria convivência, que é fato isso. Uma parcela significativa das mulheres não vai querer sustentar uma relação ou até mesmo ajudar numa relação com um homem que não é, entre aspas, destacado, um cara que tem condições para sustentar a relação. E eu sei muito bem isso porque eu conheci pessoas bem próximas a mim que aconteceu exatamente isso. Um cara tinha um carro, né, normal,
padrão assim. Só que a menina e a família dela começou a questionar o carro, a falar que, pô, você vai andar com um carro assim, nossa, que você não tem uma perspectiva de melhorar e tal. Sendo que ele ainda estava construindo a carreira dele, estava trabalhando, estava guardando dinheiro, e a cobrança vinha da família dela e também dela, por uma questão de status, puramente dito, porque um carro que anda é um carro, mas a questão do status, uma questão de ajuda, nunca entrou em discussão, sempre a cobrança partindo do homem. Ah, você tem que fazer isso, aquilo, ah, você tem que levar ela nos melhores lugares e tal, dar uma qualidade de vida que nem mesmo ele tem, entende? Ele mesmo se ferra, financeiramente falando, para colocar esse padrão de vida na relação. Sendo que das relações de hoje, os dois, na maioria das vezes, vai trabalhar. Só que a sobrecarga financeira sempre vai cair na premissa do homem. E a mulher, em destaque, numa parcela significativa, fica naquela zona de conforto, achando que tá tudo certo, né? É o padrão de um relacionamento dessa cobrança do homem. Aí a gente também começa a enxergar a famosa hipocrisia. Porque a partir do momento que ela exige um cara que seja um provedor, tradicional, num relacionamento, entre aspas, mais conservador, o que ela oferece na relação? A resposta, na grande parte das vezes, vai ser puramente a presença dela. E a gente sabe que isso é fato. E tudo isso, ao meu ver, tem uma grande influência, tem um dedo aí nas redes sociais, porque elas ouvem discursos aí de coaches femininas e tal, criadores de conteúdo femininas, não criticando nenhuma delas, mas a gente pode colocar isso em questão, de meio que criar um universo paralelo de expectativas tão distorcidas que elas acreditam que seja verdade absoluta. Discursos como homem tem que bancar tudo, mulher não tem que dividir a conta, são tão reforçados online que viram memes, só que acabam que também viram verdades absolutas para uma galera que não pensa. E aí a gente começa a enxergar uma galera aí que tá começando um relacionamento, ou que já tem um, e acaba engolindo essas ideias sem questionar essas narrativas, essas ideologias, e acaba distorcendo a realidade do seu próprio relacionamento e a questão da importância da parceria, a questão do casal. E outro ponto crucial é o famoso individualismo moderno que a mulher acaba impondo. E aqui, gente, não é uma crítica, é uma constatação, não é lacração, qualquer coisa assim do tipo. Cara, querendo ou não, a sociedade mudou. E a mulher conquistou sua independência, sua liberdade financeira, e isso é maravilhoso. Mas, em alguns casos, em busca pela autonomia, acaba se transformando em um individualismo extremo, onde o dinheiro dela é visto como algo intocável e inegociável. O meu dinheiro é meu, o seu é nosso. Virou esse mantra, virou uma espécie de mantra. E o problema não é ter liberdade financeira, longe disso, mas sim aquela assimetria. É a ideia de que o dinheiro do homem deve ser compartilhado, é uma obrigação, porque ele tem que fazer a obrigação dele, isso, aquilo, sendo que o discurso que também elas têm, que elas são contra o patriarcado, porém, entretanto, quando o homem tem um papel como mais provedor, mais conservador, aí elas aceitam uma boa. Mas quando também eles exigem que ela seja uma mulher mais conservadora, uma mulher mais tradicional, aí virou outro tipo de discurso que vocês conhecem. E essa cobrança toda do seu dinheiro é nosso e o meu é só meu, que enquanto o dela é uma escolha, um direito irrevogável de não compartilhar, essa dualidade cria um desequilíbrio que ruína qualquer relacionamento. Por isso que eu vejo esse surgimento de discurso nas redes sociais, que homem que não paga as contas é um pão duro, não é um de verdade e tal. Muitos relacionamentos de mulheres que tinham parceiros que compartilhavam as coisas, né, dividiam as contas, quando elas começaram a absorver essas narrativas todas, elas terminaram os relacionamentos. Aí depois você vê que elas mesmas se arrependem de ter tido essas escolhas, de ter ouvido essas narrativas e tal, porque destruíram um relacionamento saudável por conta de experiências individuais e distorção da realidade. Elas meio que foram cegadas por essas narrativas de que se ela compartilhar o dinheiro com o marido, o namorado, enfim, o parceiro que elas estão, acaba virando meio que um retrocesso para esse movimento, uma espécie de perda de independência. Ela acaba meio que sujeitando ao homem e tal, sendo submissa a ele, e isso acaba remodulando o comportamento delas perante o relacionamento. Aí eu começo a entender o porquê será que muitas estão reclamando que não existe mais homens, que nenhum homem chega mais nela, as exigências, as obrigações, né, que elas tanto querem que o homem tenha, né, vai muito além da tabela FIP que elas estão propondo. E isso não é uma falácia, é apenas uma constatação, uma prova factível. É só reparar aí por que será que muitas que têm um discurso tão empoderado, que mostram ser mulheres de valor e tal, mas na realidade
sempre você vai notar um padrão bem específico, principalmente nesse quesito. Não que elas estejam erradas em um certo ponto, mas, que nem eu falei pra vocês anteriormente, nos dias de hoje, principalmente aqui no Brasil, um quesito financeiro, um quesito dinheiro, poder aquisitivo tá complicado. O padrão de relacionamento hoje não é daquele padrão que elas tanto querem, que elas consomem conteúdo de influenciadoras femininas e tal, que tem um patamar de vida, uma qualidade de vida de elite, tão nichado assim, e elas acabam transportando a realidade delas para a qual elas têm. E isso não tem como dar certo, porque como que ela vai comparar um padrão de vida de uma mulher que tá na elite, que o marido dela, o companheiro dela, o namorado, enfim, ficante, proporciona para ela e ela não precisa trabalhar, mesmo que ela trabalhe, ela não precisa colocar um tostão na relação. Aí como que essa mulher normal, uma CLT aí da vida, quer uma exigência de um cara que também trabalha numa CLT, que trabalha 8, 10, 12 horas por dia, exigindo dele um padrão de qualidade de vida, e ele pode até proporcionar, mas vai chegar um ponto que ele não vai conseguir. E mesmo que ela tenha condições de contribuir na relação, principalmente no quesito financeiro, ela não quer. Aí a gente vê essa crise, entre aspas, no quesito relacionamentos para muitas mulheres. Não por uma questão de falta de homens, mas porque essas narrativas, ideologias e individualismo todo acaba, querendo ou não, influenciando sim nas escolhas de muitos homens para ficar com uma mulher. Porque eu quero um cara rico, eu quero um cara bonito, eu quero um cara que faça academia, que cuide da saúde, quero um cara que tenha o próprio apartamento, que tenha um carro, e eu não sou nada disso. Então assim, vamos olhar um pouco pra si, vamos trabalhar um pouquinho, vamos ir pra academia, vamos conquistar o nosso apartamento, o nosso carro. Aí tudo bem, aí você pode querer alguém mais próximo da sua realidade, alguém que acompanhe a sua rotina. Mas exigir ao contrário, você estando aqui, querendo alguém aqui, galera, vamos se enxergar, um pouquinho de noção. Mas enfim, se vocês concordam, discordam ou querem acrescentar alguma coisa que eu não falei, deixa aqui nos comentários. E também, se você gosta do meu conteúdo que eu sempre trago aqui, que é totalmente de graça, não te custa nada, mas entretanto, vocês podem sim me incentivar, me dar um gás a mais, a me manter nessa plataforma e a constância aqui na publicação dos vídeos, que você pode contribuir no Apoia-se, que está aqui na descrição. No YouTube tem como você deixar um valeu demais, ou fazer parte do Seja Membro aqui do canal, que vocês contribuem mensalmente, que já ajuda muito mesmo, ou se vocês preferirem, da forma grátis, que é deixando um like, comentando, hypando o vídeo se você está no seu celular e também se inscrevendo no canal. E o recado que eu queria falar pra vocês é porque você ainda não conquistou sua liberdade financeira e geográfica. Você trabalha pra caramba, o salário não valoriza e a liberdade financeira parece cada vez mais longe. Te falaram que pra ganhar dinheiro na internet você precisa ser gênio da tecnologia ou já ser famoso, que é uma mentira. Por isso você precisa conhecer o curso Profissão Designer Canva do 0 ao 5K. Tá aí pra você ser a prova viva de que dá pra ganhar dinheiro pela internet com uma profissão que cada vez mais está ganhando muito bem. E esse curso é uma parceria com a Lai do canal Meu Notório Mundo, que ela tem uma ampla experiência com design e já trabalha com isso há muito tempo, e o Felipe do canal Espectro Racional. O passo a passo mais completo do Brasil para você sair do zero e criar uma renda de até R$ 5.000 por mês usando o Canva gratuito. Não é aquele curso de apertar o botão e pronto. É um método de negócio completo. Você vai aprender a vender, precificar, captar cliente e construir sua liberdade financeira e geográfica. E o melhor ainda, ele é vitalício. Independentemente do conteúdo que eles postarem lá, você vai ter acesso a ele normalmente. Então galera, por que você ainda não escolheu um propósito para esse ano? Ter uma renda muito boa e o melhor ainda, trabalhar em casa no seu conforto. Se você se interessou, chega de enrolação e clique no link fixado que está aqui na descrição para você ir direto. Não perca essa oportunidade, a oportunidade não espera e não deixa para depois.